Bom, meu nome é Samuel Dunk, eu sou estudante da disciplina de leitura e produção textual. Esse aqui então é mais ou menos o que eu achei sobre a leitura da obra do livro que eu fiz. Eu escolhi o livro A Garota das Laranjas, do autor Jostein Gaarder. A editora é a Companhia das Letras. Ele foi um livro lançado no ano de 2005. Então, o livro, ele se trata mais ou menos do quê? De um adolescente que se chamava George. Ele era norueguês, ele tinha 15 anos, era órfão do pai, filho de uma professora de artes e enteado do seu novo marido e meio-irmão de uma menininha. Um dia, seus avós descobriram então uma carta escondida em um antigo carrinho de bebê, escrita por Jan Olaf e endereçada ao seu filho. Nesta carta, então, o George conhece a história da Garota das Laranjas e se depara com uma pergunta que vai mudar a sua perspectiva de vida. Desde o começo do livro, na verdade, a gente se vê muito curioso com a narrativa que o Jan Olaf, né, vai construindo ao redor da garota que ele encontra no bonde, carregando um pacote cheio de laranjas. Ele não sabe nem não fazia nem ideia quem ela era, de onde ela veio, nem para onde ela vai, só sabia que ele estava totalmente encantado e precisava encontrar ela outra vez. Então até tem uma frase no livro que fala: tudo quanto existe é apenas passageiro, tudo chega ao fim, mas geralmente a última coisa que a gente segura é uma mão. Então, na verdade, assim, o George ele não tinha lembranças vivas do seu pai, que tinha sido levado por uma doença quando ele era bem pequeno, mas com sua história aparentemente boba de amor por ele, ele conhece o homem que lhe deu a vida e lhe acalentou debaixo das estrelas. Ele conhece sua personalidade romântica e as questões filosóficas que rodeavam a sua mente naquela época. E são essas questões que surgirá a grande pergunta do livro e da carta que ele acabou encontrando, né? O livro é narrado pela primeira pessoa, que é pelo garoto, né? E ele dá uma oportunidade de ler diretamente a carta que o pai dele havia escrito. Então a gente acaba conhecendo também, além do garoto, o Jan Olaf, né? Não se trata só de uma história de amor, ela é uma história de família, uma história de vida, também é uma história de sonhos. Tudo contado com muito carinho, sentimento, enfim, de tanto pai quanto filho eram sensíveis, né? E deixavam transparecer a sensibilidade em cada palavra que a gente lia no livro. Outra frase também que me chamou a atenção, que eu separei: para nós, seres humanos, às vezes é muito pior perder uma coisa que amamos do que nunca ter tido essa coisa. Então, essa é uma das frases que mais me marcaram na leitura desse livro. O que mais? Então, ele era um livro de poucas páginas, eu acho que tinha 130 e poucas, 131, acho, 132. Em um ritmo que ele não corre, não se arrasta, então é uma história que tu acaba lendo em poucos dias, né? Até 2 dias tu consegue ler tranquilo se tu tirar o tempo para ler. Que mais? Também teve um filme no ano de 2008 que foi baseado nesse livro com um título homônico, mas pela sinopse ele acho que acabou sofrendo algumas alterações comparado ao livro, né? O filme é um pouquinho diferente. Eu acabei não olhando o filme, mas pelas histórias que eu li depois que eu acabei lendo o livro, pesquisei algumas coisas na internet e dizia que mais ou menos a sinopse ela era um pouco trocada, teve algumas alterações. A misteriosa pergunta, então, é certamente o questionamento em qual o George, do qual nem George nem nós podemos fugir. Então aqui tem também, eu separei um pouquinho mais sobre o autor, que ele nasceu em 1952 na Noruega.
estudou filosofia, teologia, literatura, foi professor durante 10 anos. Que mais? Aqui ele também ganhou projeções internacional em 91 com um livro que é O Mundo de Sofia, que é um livro muito mais famoso ou conhecido do que o livro da Garota das Laranjas. Ele foi traduzido, inclusive, aqui para pelo que eu vi, para mais de 50 idiomas, né? Atualmente ele mora em Oslo com a esposa e os filhos. Que mais? Tinha mais algumas coisas. A história, né? Que nem o George, que era filho único, né? Filho único não, ele era... como é que eu vou dizer? Sozinho, né? Foi abandonado, no caso. Que mais aqui que eu separei? Que a história também ela contava que do tempo que ainda ele era um jovem estudante de medicina, a busca de uma moça desconhecida, que era o que eu acabei de falar, que ele acabou encontrando essa moça na cidade de Oslo, que é onde é que o atual escritor mora, né, também, e sempre carregando, né, um saco cheio de laranjas. Apaixonado, o rapaz persegue diversos mistérios que cercam seus encontros fugidos com a Garota das Laranjas numa aventura que culmina numa grande revelação. Então, alternando entre a voz de George e do pai. Então, era mais ou menos isso, né? Que eu escolhi esse livro. Foi o que mais me chamou a atenção entre os títulos que eu li, das opções que tinha. Realmente, eu acabei não lendo os outros dois. Mas esse, gostei bastante dele, até porque foi um livro curto, mas não era nada enrolado, né? Era um livro direto, né? Tinha uma história direta e objetiva. Então era um livro que eu indico para os demais colegas, então, para olhar.